Bom, iniciando propriamente dito o estudo das disposições gerais do Código de Processo Penal sobre a parte de prisão, que vai do artigo 272 até o artigo 300, novamente explicando a didática das nossas aulas, nós não abordaremos sobre as medidas cautelares. Tá? O artigo 282, ele menciona como que o juiz, quais são as situações que o juiz tem que considerar no momento da fixação da medida cautelar. E o artigo 319 e 320 nos traz as espécies de medidas cautelares. Então, eles estão em momentos do Código distintos. Para evitar estudarmos uma situação agora, depois voltarmos a estudar aquela situação posteriormente, vamos estudar somente no momento oportuno sobre medida cautelar. Vamos seguir a ordem do Código. E quando eu falar em medida cautelar diversa de prisão, eu vou estabelecer, e nós vamos tratar, sobre como o juiz, o que o juiz leva em consideração no momento da fixação das medidas cautelares diversas da prisão. O que nós temos que ficar atentos é que nós tivemos alterações processuais por conta do pacote de crimes, da Lei 13.964 de 2019, em relação a esse ponto do artigo 282. Na verdade, o artigo 282, 283, 287 foram alterados pelo pacote de crime nessa parte de disposições gerais. Aí, posteriormente, quando nós analisarmos cada espécie de prisão processual, nós abordaremos as mudanças também legislativas que nós tivemos ali. Bom, então, o que nós temos que lembrar? A redação inicial do artigo 283, o caput do 283, ele foi alterado por essa lei do pacote de crime. Eu vou sempre me referir a essa lei como pacote de crime para ficar mais claro que é a Lei 13.964 de 2019. Se eu falar o número da lei, de repente não faz a ligação com o que teria sido tratado. Lembrando que algumas situações do pacote de crime estão ainda suspensas. As circunstâncias que eu estou trabalhando aqui não estão suspensas, elas já estão em vigência. Então, quando estiver suspenso, eu vou falar, olha, essa é uma parte da situação que está suspenso. Que nós temos na parte de prisão algumas situações que estão suspensas. Mas essa é uma situação que houve só uma adaptação, vamos dizer assim, uma escrita melhorada do artigo 283. Então, hoje, o caput do 283 se encontra da seguinte forma. Ninguém poderá ser preso, senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de prisão cautelar ou em virtude de condenação criminal transitada e julgada. Então, o início do artigo 283 deixou claro e ficou totalmente compatibilizado com as regras constitucionais. Ninguém poderá ser preso senão, exceção, flagrante. Então, a regra, ninguém pode ser preso. Então, durante o processo, ninguém pode ser preso. Esta é a regra. Ninguém pode ser preso. Se não, aí vem as exceções. Flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente. Judiciária. Quero deixar bem claro. Autoridade judiciária competente. Em decorrência ou de prisão cautelar, que no caso, se for por ordem escrita judiciária, é só temporária e preventiva, ou por condenação criminal transitada e julgado, que aí tem uma sentença condenatória, onde o juiz vai fixar a pena, vai fixar que julga totalmente procedente ou parcialmente procedente a acusação, para condenar o réu a uma reclusão de X anos, né, no regime aberto, fechado, semiaberto, né, no caso aberto não daria, na reclusão, mas enfim, por uma situação, por tal crime. Né? Então, aí eu tenho uma ordem judiciária, que vem de uma autoridade judiciária. Tá? Então, essa é uma regra que nós não podemos esquecer. Regra, responde em liberdade. Mas responde com medida cautelar, responde sem medida cautelar? Essa é uma outra situação que nós vamos ver nessa frente. Mas a regra é que responda em liberdade. E por isso que o nome se chama medida cautelar diversa da prisão. São medidas que não prendem ninguém, restringem alguns direitos, mas a liberdade de locomoção ela não é restringida, ela não é perdida, privada. A gente tem alguns casos que a gente tem uma restrição, tá? Mas a gente não tem a privação da liberdade de locomoção.
Então, justamente é para ter um meio termo. Então, lembra, né, que a gente já falou na aula passada, num processo criminal que tem em andamento, tanto começa na fase de inquérito, que vai lá para o processo criminal, ou a pessoa responde em liberdade, sem nenhuma medida, tá, em liberdade, ou aí vem o meio termo, que é isso que veio na alteração legislativa, ou ela responde com algumas condições, através das medidas cautelares diversas da prisão, que possibilitou o juiz a dar uma condição para respeitar essa regra, que ninguém fica preso, ou em casos extremos, de exceção, extremamente fundamentados e que, obviamente, cabe recurso, nós temos as prisões cautelares, que no caso seriam só a temporária e a preventiva. Tá? Porque o flagrante não é uma prisão que vem por uma ordem escrita, né? Como a gente vai falar, que é uma característica da prisão em flagrante delito. Então, deixar exatamente claro isso, tá? A prisão temporária, de regra, ela é feita na fase de inquérito. Tá? Ela só pode ser feita na fase de inquérito policial. Tá? Por isso que ela é temporária, né? Na parte de investigação. Tá? Já a preventiva é uma prisão cautelar que pode ser tanto fixada na parte de inquérito, como também na parte de processo criminal. Tá? Então, hoje, se eu escutar um caso, por exemplo, na mídia, o agente foi condenado, mas já estava preso. Já estava preso por preventiva, porque não pode ficar preso durante todo o processo criminal por flagrante delito. Então, não existe mesmo essa possibilidade. E a temporária, como o próprio nome já diz, é temporária, é por um tempo. Então, também, vencida a temporária, não sendo decretada a preventiva, automaticamente tem que ser liberado de forma compulsória. Agora, a preventiva não. A preventiva é uma prisão que eu posso determinar na fase de inquérito. Em determinados momentos, o juiz vai reanalisar o caso e pode manter essa preventiva até chegar numa sentença penal condenatória. Mas lembrando que a prisão preventiva ela é de cunho processual, é uma prisão cautelar. Por isso que ela deve ser fundamentada e vir de ordem judiciária. Tá? O artigo 283, parágrafo 1º, fala então sobre as medidas cautelares, né, que elas não se aplicam a uma infração que não seja isolada, cumulativamente ou alternativamente combinada pela privativa de liberdade. Então, eu não posso dar uma medida cautelar para um crime que não tem uma privação de liberdade, por exemplo, uma contravenção penal só com multa, então não cabe medida cautelar, porque se o máximo é uma multa, a medida cautelar vai ser acima desse máximo, né? Então, vai estar causando um mal maior para aquela pessoa. Então, não é possível nessas circunstâncias, mas isso a gente vai estudar quando falarmos sobre medidas cautelares. Mas voltamos a falar de um assunto que nós já falamos anteriormente, que é sobre o momento da prisão. O artigo 283, parágrafo 2º, nos diz que a prisão poderá ser efetuada em qualquer dia e qualquer hora, respeitadas as restrições relativas à inviolabilidade do domicílio. E aí isso nos remete à matéria que nós estudamos já sobre busca e apreensão. Né? O artigo 5º, inciso 11 da Constituição Federal, diz que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo entrar ou permanecer sem autorização, exceto, sem a autorização do agente, exceto em casos de flagrante, desastre ou prestação de socorro, ou com ordem fundamentada de autoridade judiciária. Né? O mandado de prisão, eu posso entrar na casa da pessoa em duas situações. Ou em flagrante, que é um tipo de prisão cautelar que nós teremos. Então, eu sei que lá dentro está sendo praticado um crime, está durante a prática de um crime, iniciou a prática de um crime, ou logo após a prática do crime. Então, o cidadão está em estado de flagrante, eu sei disso, então eu posso adentrar sem autorização judicial para prender essa pessoa em flagrante delito, ou com mandado de prisão. Então, o mandado de prisão vai, a gente parte da situação de que ou alguma das partes pediu para o juiz, ou o juiz de ofício decidiu sobre a prisão cautelar, que seria temporária ou preventiva, decidiu por essa prisão, saiu então o mandado de prisão, que a gente vai ver na sequência o que tem que constar no mandado de prisão, e aí então a autoridade designada ao caso foi para fazer o cumprimento do mandado de prisão.
Esse mandado de prisão ele vai cumprir os mesmos requisitos do mandado de busca e apreensão. Então, eu posso executá-lo somente durante o dia, que compreende das 6 da manhã às 18 horas. Pode ser cumprido à noite? Pode ser cumprido à noite, desde que a pessoa consinta nessa situação. E aqui eu cito um exemplo, tá, de uma situação que aconteceu no caso de grande repercussão. Nós tivemos o caso Nardoni, né? O caso Nardoni de alta repercussão, aonde então eles ficaram em liberdade, depois foi decretada a prisão preventiva, e a prisão preventiva deles, no momento de ser executada, foi executada à noite. Né? Então, saiu mandado de prisão, foram até a casa deles, né, com a ordem, olha, está aqui o mandado de prisão, vocês que escolhem, né? Vocês podem vir conosco agora. Na verdade, eles já tinham sido presos, tinham sido liberados, né, e depois foram presos novamente, mas enfim, vocês podem vir agora, ou vocês podem esperar até as 6 horas da manhã, que a gente vai ficar aqui, né, para cumprir o mandado. Então, como que funciona essa situação? Tá? No caso, supondo que os policiais fossem até lá e falassem, olha, nós estamos aqui um mandado de prisão para cumprir, eles falassem, nós não vamos nos entregar, é à noite, vocês não podem cumprir. Eles iam cobrir todo o perímetro ao redor da residência, de possíveis saídas, e esperar até as 6 horas da manhã para bater e cumprir o mandado. Se eles não aceitassem, se eles se resistissem, a situação seria, né, entrado à força, e aí seria cumprido o mandado de prisão. Tá? Mas no momento em que a voluntariedade do agente, não, tudo bem, né? Não faz diferença se é agora ou se é de manhã, e se ele se entregar, né? Então aí é dado o cumprimento do mandado de prisão, e aí então nós temos, mesmo à noite, o cumprimento do mandado de prisão, mas porque houve consentimento desse preso em se entregar, vamos dizer assim. E eu lembro muito bem dessa situação, porque houve toda uma movimentação da Polícia Federal, da polícia, eu acho que não era federal, mas enfim, acho que teve apoio da Polícia Federal naquela situação, e eles saíram algemados e jogados no camburão, sendo que eles estavam se entregando, né? Quer dizer, eles estavam aceitando o cumprimento do mandado de prisão à noite, e eles foram algemados e fotografados, e cada um foi num carro, porque ela ia para uma penitenciária feminina, o rapaz ia para a penitenciária masculina, enfim, eram caminhos distintos, e fez toda aquela situação de execução do mandado de prisão, né? Sendo que voluntariamente eles se entregaram. Tá? Então, há a possibilidade do cumprimento do mandado de prisão à noite, sim, desde que o agente se consinta na situação. Se não, eu tenho que guardar as saídas e fazer o cumprimento a partir das 6 horas da manhã. A Polícia Federal, em suas operações de regra, faz isso, né? Obtém os mandados de prisão, eles são expedidos. Às 4 da manhã, a equipe se reúne, faz a divisão, principalmente em operações onde várias prisões serão executadas ao mesmo tempo. E se você prende um começa a avisar o outro, né, e começa a ter a possibilidade de fuga. Então, uma ação conjunta, às vezes executadas em várias cidades ao mesmo tempo, né? E aí todos marcam que 6 horas da manhã, né, estão apostos no local e executam todo mundo junto para fazer a prisão do maior número possível de pessoas e evitar a evasão dessas pessoas. Tá? Então, isso é um padrão que a gente vê da Polícia Federal, por exemplo, né, da Polícia Civil, enfim, no cumprimento do mandado de prisão. Tá? Então, das 6 horas às 18 horas, à noite pode, desde que a gente se permita. Se das 6 às 18 foi feito o cumprimento do mandado de prisão e ele não consentiu, não quer se entregar, né, está resistindo, então pode ser feito à força. Tá? Pode ser utilizada a força nesse caso. Tá? Então, essas são as previsões que nós temos, então, do artigo 283 do Código de Processo Penal. Tá? Ainda, se esse indiciado, esse acusado, enfim, está fora, né, da jurisdição do juiz, há a possibilidade do cumprimento por carta precatória. O artigo 289, ele menciona que há essa possibilidade do cumprimento do mandado de prisão por carta precatória. Na verdade, pessoal, hoje nós temos o 289A, que prevê um banco de dados para a questão dos mandados de prisão. Então, toda a autoridade judiciária que expede o mandado de prisão, ele alimenta esse banco de dados, que fica no Sistema Nacional, onde, por nome do agente, as pessoas têm acesso se contra aquela pessoa tem um mandado de prisão em aberto ou não.
E aí, se, por exemplo, tem uma polícia, uma blitz lá em Salvador, na Bahia, e o agente é daqui, vamos imaginar, né? Aqui de Dois Rios, o cidadão é lá da Bahia, né? Tá lá na Bahia, por exemplo, numa blitz pega, né? O policial rodoviário, ele pega a documentação, vê o registro e vê que tem um mandado de prisão em aberto, ele pode fazer o cumprimento desse mandado de prisão e depois fazer a informação de que houve a prisão, o cumprimento. Então, hoje está nacional essa situação, o que facilita bastante, né? Mas, enfim, se eu sei que ele está em local certo, eu posso fazer por via carta aplicatória também, tá? Em relação à prisão, a gente pergunta, todas as pessoas podem ser presas? Sim, todas as pessoas podem ser presas, mas algumas possuem imunidades prisionais, tá? Então, todo mundo pode ser preso, menos algumas pessoas, tá? Então, a primeira situação que nós temos, né, o presidente da República, o artigo 86, parágrafo 3º da Constituição Federal, menciona que nas infrações penais comuns, enquanto não sobreviver a sentença condenatória, não está sujeita à prisão. Então, não cabe prisão cautelar do presidente da República. Tá? No caso também de chefes de governo estrangeiro, suas famílias e membros das comitivas, os embaixadores e a sua família gozam de imunidade diplomática que consiste na prerrogativa de responder no seu país de origem pelo delito praticado no Brasil. Isso nós temos a Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas, né, que está no nosso ordenamento jurídico através do decreto 56.435 de 65. Então, essas pessoas não podem ser presas nem julgadas pela autoridade do país onde exerce suas funções, seja qual for o crime praticado. Então, se ela praticou aqui no Brasil, ela vai ser julgada pelo país que ela está representando. No caso dos cônsules, né, o cônsul só goza de imunidade em relação aos crimes funcionais praticados aqui no Brasil. Tá? Nos demais crimes, ele pode ser julgado pela autoridade brasileira. Isso está previsto na Convenção de Viena de 63, através do Decreto 61.078 de 1967. Senadores, deputados federais, estaduais e distritais, desde a expedição do diploma, não poderão ser presos salvo em flagrante delito por crime inafiançável. Artigo 53, parágrafo 2º, combinado com 27, parágrafo 1º da Constituição Federal. Os vereadores, eles não possuem esse tipo de imunidade. Os vereadores possuem imunidades em relação às suas opiniões, aos votos, enquanto vereadores e dentro da Câmara de Vereadores. A partir do momento que eles saírem dali também, eles podem ser responsabilizados criminalmente por situações, por exemplo, calúnia, difamação, injúria e outros crimes que venham a praticar. Magistrados e membros do Ministério Público, né? No caso dos magistrados, eles não podem ser presos senão por ordem escrita do tribunal ou órgão especial competente para o julgamento, salvo em flagrante delito de crime inafiançável, artigo 33 da Lei Complementar 35 de 79, que é a lei orgânica dos magistrados. Os membros do Ministério Público só podem ser presos também com ordem judicial escrita, salvo em flagrante delito de crime inafiançável, artigo 40 da Lei Orgânica do Ministério Público, a Lei 8.625 de 93. No caso dos advogados, né, em relação ao exercício, por crimes praticados em relação ao exercício da sua função, ele só pode ser preso em flagrante delito, em caso de crime também inafiançável, diante da presença de representante da Ordem dos Advogados do Brasil para a lavratura do auto, sob pena de nulidade. E nos demais casos, né, que pode ser por ordem escrita, também que pode ser preso, aí tem que ter uma comunicação expressa acessional da OAB. Tá? Isso está previsto no nosso estatuto, né, a Lei 8.906 de 94, artigo 7º, parágrafo 3º. Ainda, tá? Os menores que têm praticado ato infracional, né, então, às vezes, tem, né, o flagrante, aí se tem a situação de que tem um maior e um menor de 18 anos, um inimputado, né? Aos inimputados, então, é aplicado as situações previstas no Estatuto da Defesa do Adolescente, onde pode ter apreensão em flagrante delito, né? Ele pode ser apreendido de forma em flagrante, mas ele não vai ficar numa delegacia, ele não vai ficar preso como menores, ali ele vai ser encaminhado para um outro setor. Aí ele tem a possibilidade da internação provisória, que também tem a previsão no Estatuto da Defesa do Adolescente, né? E aí ele vai seguir uma tramitação diferenciada, né? Então, também ele não pode ser preso, uma preventiva, uma temporária, porque ele é inimputável, e as inimputáveis a gente não tem a imputabilidade dele em relação a isso, né, também não permite que ele seja preso.
Aos imputáveis por doenças mentais, aí a gente tem a possibilidade, sim, né, de ordem escrita fundamentada do juiz, por uma internação também, uma medida, né, vamos dizer assim, ficar recluso provisoriamente num hospital de custódia de tratamento psiquiátrico, tá? Responder o processo preso, porque ele responde a um processo preso, e ao final, se for, então, fixada uma medida de segurança de internação, aí, então, ele já vai ser encaminhado para o local designado pelo juiz, tá? Então, essas são as situações do artigo 283 que nós temos, então, no Código de Processo Penal e que fala sobre a prisão. Então, só ressaltando novamente que o 283 no caput foi alterado pelo pacote de crime. Então, anotem essas alterações, né, vejam, sublinhem essa parte.